A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre de 2024 está falando sobre a relevância da igreja e a sua essência e a missão. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12. Isso aí, irmãos, ou seja, mais essa lição, mais uma e acabou o trimestre, tá aí. E nada melhor do que falar sobre a liderança. Essa lição será aplicada no dia 22 de setembro de 2024. A relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Ou seja, precisa de uma liderança para conduzir o povo? Precisa. Precisa de uma liderança para ensinar? Precisa. Ao longo da história dos fundamentos, não somente da igreja, mas quando o povo sai do Egito, houve a necessidade de ensinamento. Houve a necessidade de uma liderança. Então, a liderança ela é importantíssima para uma igreja. É fato. Deus levantou líderes durante toda a sua história. E você sabe qual foi o pior momento da história de Israel? Quando Deus deixou o homem com a sua boa, que não é boa, com a sua destreza em liderar, que não é boa, ele fazer do jeito que ele quer. Aonde nós encontramos isso aí? Livro de Juízes. Se levanta um juiz, faz bom, depois se desvia, faz pior do que já era. Aí vem outro pior do que aquele e se torna... Irmãos, o povo de Deus sempre se corrompeu por falta de liderança. Você sabe por que o povo pede um rei, mesmo sendo profetizado no Antigo Testamento? Aliás, profetizado no livro de Êxodo. Nós temos o relato que o povo pede um rei porque Samuel já era velho e não poderia mais liderar ele. Então, liderança sempre fez parte da história. Quando Jesus vem para esta terra, ele levanta 12 líderes diretamente, andando com ele, vivendo com ele, o dia a dia com ele. Então, liderança é importante. Então, a igreja precisa de líderes. Ah, professor, mas tem líderes que não valem muita coisa. Sim, mas nós temos que partir do pressuposto que esse é o perfil da liderança. Tem líderes ruins? Tem. Tem líderes despreparados? Tem. Mas o objetivo dessa lição não é exaltar ou maximizar a liderança ruim. Aqui estamos para apontar uma liderança boa, uma liderança levantada por Deus, uma liderança temente a Ele. É nessa perspectiva que nós precisamos de um líder que conduza e ensine. Então vamos aprender hoje sobre esta liderança. Hoje, nosso texto áureo nos diz em Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 7, escrito está: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, sua alma, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos sereis útil. Ou seja, um pastor que sofre. Irmãos, a gente só fala. Agora vai bater do lado de lá aí, vai bater do lado de cá. Aqui, a gente que fala mal do pastor. Mas, meu irmão, tem um povo ruim. Tem gente que não é ovelha. É bode. É carneiro bravo, vive dando cabeçada, faz pastor sofrer. Ou tu nunca ouviu na tua vida que pastor nenhum para naquela igreja? Não é que o pastor é ruim, é que ali é um rebanho de bode, um rebanho de pessoas más que quer simplesmente maltratar.
Hoje defenderei porque falo com propriedade, porque já fui dirigente por 2 vezes de igreja. E vou lhe falar, uma foi glória a Deus. A primeira foi sensacional. Me dada a honra pelo pastor Ricardo José Santana. Hoje está em Sumaré, Ministério do Belém. Mas, irmãos, eu peguei outra igreja. Misericórdia. Jesus dos crentes. Então a gente só fala de pastor ladrão, pastor que quer tirar a ovelha a lã da ovelha, quer tirar o couro, quer comer a carne da ovelha, quer sugar. E os crentes ruins? Será que só tem pastor ruim? Não tem crente bode não? Dando cabeçada em pastor, fazendo pastor sofrer, pastor... porque a Bíblia está dizendo aqui que tem. Deixa eu te dizer, eu não sei se você já foi da minha geração de ouvir, né? Melhor dizendo, aquele ditado. É mais fácil um membro ir para o céu do que um pastor. Você já ouviu essa expressão? Ah, eu ouvi. Por quê, pastor? Professor. Professor, por quê? Porque eu, como pastor, tenho a responsabilidade de cuidar de você. E se eu te instruir mal, se eu te ensinar mal, quem vai pagar o preço pela tua vida sou eu. Eita! Então, irmãos, existe sim pastores que são dedicados, pastores que são amorosos, pastores que são dados a cuidar das ovelhas. Sim, tem. E você sabe que tem. Então vamos hoje, nessa lição, falar de uma liderança bíblica, de uma liderança temente a Deus, de uma liderança que simplesmente faz a vontade de Deus. Porque a gente já fica, né, o tempo todo vendo que o pastor não vale nada. E as ovelhas? Será que só tem pastor que não vale nada? Será que não tem ovelha que não vale nada, irmão? Pensa nisso. Então, uma liderança dessa precisa do nosso respeito, certo? Nossa verdade aplicada diz assim: o processo de aperfeiçoamento cristão passa biblicamente por obedecermos e nos sujeitarmos aos pastores constituídos por Deus para cuidar da sua igreja. Pastores constituídos, tem muitos. Que não foi por amizade, não foi por favor, não foi porque era dizimista, foi porque foi chamado por Deus. Eu conheço muitos que está lá porque ama, foi Deus que chamou, foi Deus que vocacionou. Eu conheço. Se eu falar o nome aqui, vou ficar devendo, mas eu conheço alguns. Falo sem medo, pastor Ricardo José Santana, pastor Urandir Ramos, pastor, hoje conheço Daniel Conrado, pastor Eli Marciano e tantos outros que vi dirigindo a igreja com um amor e não porque queria a lã da ovelha. Então, fica aí. O objetivo de hoje é conscientizar o cristão sobre o conceito de liderança. Segundo, evidenciar o respeito e submissão à liderança. Terceiro, refletir sobre a importância da liderança na igreja. Vamos para a nossa leitura. O texto de referência se encontra em Hebreus, capítulo de número 13, versículos 7, 8, 9 e depois o 17. Irmãos, houve um erro aqui de digitação, nada que vai afetar muito a sua leitura, o seu entendimento da palavra, mas foi um pequeno erro. O nosso textuário, eu falei que era 13:7, né? Não. É 13:17, tá bom? Houve um erro aqui, ó, de digitação, creio que foi somente isso aqui, ó, tá? É Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Se você procurou na Bíblia aí e viu que estava errado, né? Foi um erro de digitação. Super normal. Normal, tranquilo, porque a leitura de Hebreus capítulo 7 começa com um texto conhecido, lembrai-vos dos vossos pastores, tá? Então corrige aí,
texto áureo, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Agora o nosso texto de referência é Hebreus capítulo 13, do 7 ao 9 e depois 17, que é o último que está aqui. Tá bom? Uma observaçãozinha aí, que houve um erro de digitação. Normal, fique tranquilo. O texto do versículo 17, mas a escrita de Hebreus está 7. Resolvido? Vida que segue. Vamos lá. Porque Hebreus 13:7 nos diz assim, ó: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Eita! Será que tem alguns crentes que dá para imitar a vida do seu pastor? Pois é, Hebreus diz que temos que imitar a vida do nosso pastor. Como é que é a vida do teu pastor? Dá para imitar ela? É um homem de fé? Um homem que mostra que é apto para o ensino? A Hebreus diz que temos que imitar essa vida. Verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor de doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitaram ao que a eles se entregaram. Está dizendo que tem gente indo toda doutrina nova. Tudo que é novo vai embora nessas doutrinas. Não vai não. E outros que acham que pode fazer o que quiser, até se satisfazer com os manjares, né, como fala aqui, do seu ventre. Então, não, irmão, não é por aí não. A gente tem que olhar para pastores que nos dê, acima de tudo, o exemplo. Aí sim, o versículo 17 é o mesmo versículo do nosso texto áureo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Ou seja, não cometa o erro de maltratar o seu pastor. Hinos sugeridos de hoje, 9, 11 e 16. Sabe cantar? Louve e engrandece o nome do Senhor. Motivo de oração. Ore pedindo a Deus que levante líderes genuínos para a sua obra. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, agradeço a Ti por mais essa aula, Senhor, na reta final desse trimestre, lição de número 12, Pai. Agradeço a Ti que Tu possa nos ajudar a levantar, Pai, homens que sejam líderes levantados por Ti, constituídos por Ti, líderes que amam a Tua palavra, líderes que desejam a Tua palavra, Senhor. Ajuda a tua igreja, levantando homens genuínos, apaixonados por ensinar, instruir, cuidar, orientar o teu povo. Ajuda-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Nossa introdução nos diz assim: ao abordarmos a temática da relevância da liderança na igreja, precisamos antes compreender que ela não se resume apenas a um cargo. Trata-se de uma vocação e um chamado divino. Eita, é fortíssimo. É um chamado divino e não um mero cargo de pastor. Não, é isso aí não, gente. Vamos lá. Ponto 1. A Bíblia e a liderança cristã. A fonte de toda liderança cristã é o próprio Deus. Toda a autoridade é constituída por Ele. Romanos capítulo 13, verso 1. Seja por sua vontade soberana ou permissiva, por esta razão a igreja deve reconhecer e honrar aqueles que presidem e lideram. Ou seja, quando fala que Deus chama e outros Deus tem a sua permissão, a gente vê
como falei para você, no livro de Juízes, onde a vontade de Deus é deixar que o povo sofra com aquele líder, porque aquele povo está cada vez mais longe de Deus. E muitas vezes o líder chama, o líder traz, o líder quer, o líder instrui, mas tem um povo que não quer saber de Deus. Aí vem líderes ruins para mostrar para aquele povo que eles precisam obedecer a Deus para poder se sujeitar a uma liderança verdadeira. 1.1 O papel do líder na igreja, o exemplo de Jesus. Cristo estabeleceu na igreja homens vocacionados e comissionados por ele para cooperar para o aperfeiçoamento de todos os santos, a fim de que todos sejam dinâmicos e frutíferos em suas respectivas manifestações. Efésios capítulo 4, do 11 ao 16. Por isso, o apóstolo Paulo escreve, olha só que ele escreve, já passamos por essa aula, já discutimos até se tem, se não tem, mas isso aqui quem deu foi Jesus para aperfeiçoamento sua, chamado aperfeiçoamento dos santos, né? Ele coloca aqui, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, chamado os 5 ministérios. Esses 5 ministérios têm que estar na igreja. Para quê? Tem que ter 5 ministérios. O pastor completa o versículo dizendo aqui, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então você tem os 5 ministérios para aperfeiçoamento da igreja. Por isso que a igreja de Cristo não pode parar de querer líderes vocacionados por ele. Eu vi uma reportagem, na verdade eu vi um vídeo, né? Falar reportagem, mas foi um vídeo, é porque era em teor de reportagem, né? Da igreja Mevan, e lá eu vi o pastor de lá dizendo que ele não comissiona ou vocaciona ou escolhe os obreiros a partir do presbitério, né? Diáconos, cooperadores, presbitério, até ali. Depois dali, ele não escolhe mais ninguém. Ele pega a pessoa no dia da consagração, derrama o óleo sobre a cabeça dele, lá é unção de óleo, né? Nesta igreja, aí a discussão é outra, mas derrama o óleo e a palavra é que Deus direcione você para um dos 5 ministérios. E o obreiro vai desenvolver uma dessas 5 características, desses 5 ministérios que nós já falamos aqui em outra aula, né? Apóstolos, enfim, né? Que são os 5 ministérios. Deixa eu ler de novo para você aqui, ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Professor, tá certo, tá errado? Rapaz, eu não tô aqui nesse sentido para a gente conversar sobre isso, não. Mas que tem uma certa lógica, porque nem eu que digo que você é pastor, não é eu que digo que você é evangelista, não é eu que digo que você é um profeta. Quem vai dizer é Deus, porque se é Deus que dá para aperfeiçoamento da igreja, eu não posso dizer, você fulano, você é profeta. Não, quem tem que dizer é Deus. Então, veja só que não é uma questão tão fácil de dizer. Por isso que é interessante. E diga-se verdade, viu? Se você não sabe, a gente não consagra, nós não consagramos ninguém a nada. Apenas reconhecemos quem ele já é. Eita glória! 1.2 O perfil bíblico de uma liderança cristã. Mais uma vez exaltando o perfil de uma liderança cristã. Se a liderança que você conhece, não estou nem falando que você congrega, estou falando a que você conhece, na sua cidade, na sua vizinhança, não é uma liderança cristã, você vai descobrir agora, porque a gente vai alistar aqui como é que tem que ser esse líder. Aí você vai dizer
se você conhece ou não conhece falsos líderes, e diz assim, opa, esse é verdadeiro porque está na palavra de Deus. Escrito está. O líder cristão precisa ter sua identidade fundamentada no amor de Deus e manter um relacionamento permanente e íntimo com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Existem algumas qualificações que são indispensáveis a um líder e precisam ser cultivadas. Eita, tem uma listona aqui, eu vou ler uma por uma para você, ou nomeá-las para você, tá bom? A lista pode ser imensa. Competência técnica, espírito de decisão, inteligência, conhecimento, sabedoria e aí por diante. Porém, o mais relevante é ter o perfil e as qualidades de Jesus: líder amoroso, líder servo, líder íntegro, líder corajoso, líder zeloso, líder fiel e líder focado em missão. É isso, hein? Eu vou marcar um por um e bora nomear. Descubra aí se você conhece homens vocacionados por Deus diante da chamada deles. Tudo isso que falamos aqui, se encontra em João capítulo 2, 13, João 22, 8, João 8 e João 48, 46, João 13, 1, João 13 do 12 ao 17, Mateus 23, capítulo 23, né? Do 13 ao 36, Mateus capítulo 26, versículo 39, Lucas 9, 18 a 22. Mas vamos repetir aqui esse perfil de liderança. Vamos ver lá? Aqui, como disse aqui, o ter um perfil e as qualidades de Jesus. Líder amoroso, líder servo, líder íntegro, líder corajoso, líder zeloso, líder fiel, líder focado em missão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele tiver essas 7 qualidades, você tem aí um líder no padrão de Jesus. Eita glória! 1.3 Vocação e chamado para a liderança. Uma vez eu estava fazendo um curso com o pastor Hernandes Dias Lopes. Tenho até uma Bíblia aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. Pregação expositiva. Pensa numa Bíblia boa. E ele dizendo que eu achei muito, mas muito interessante. Alguém perguntou, pastor Hernandes Dias Lopes, como que o senhor descobriu o seu chamado para o pastorado? Ele disse, veja bem, né? Eu gosto da voz do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele disse, tem gente, eu não lembro se foi no Giziscope, se foi aonde foi agora? Não vou lembrar, mas eu creio que foi no Giziscope. Ele disse bem assim, que um líder, o seu chamado para ser pastor, vamos falar aqui do pastor, que é o cargo hoje maior dentro da igreja, tem uns homens inventando uns negócios aí, mas vamos apegar ao princípio bíblico, vamos falar o pastor. O pastor vocacionado por Deus é aquele que ele tem as portas abertas para ele. Todas as portas. Ele pode ser advogado, ele pode ser médico, ele pode ser policial, ele pode ser qualquer outra atividade. Ele tem a capacidade para isso. Ele estudando, ele pode ser o que ele quiser. Ele tem todas as portas abertas, mas ele decide ficar para cuidar do povo de Deus. Só que tem gente que acha que ser vocacionado por Deus é ter todas as portas fechadas e só sobrar para ele ser pastor. Não. Não é não. Pedro era pescador.
Diz aí os historiadores que até tinha mais de um barco que para trabalhar para ele. Mas ele preferiu ou aceitou o chamado de ser pastor, quando disse: Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Paulo poderia ter se tornado o maior rabi de Israel, aprendendo aos pés de Gamaliel, mas aceitou o chamado de Deus e foi um pastor. Sim, apóstolo é um pastor, né? E Paulo pastoreou várias igrejas, fundava a igreja, cuidava de igreja, preparava alguém para ficar com a igreja e ia adiante. Um pastor que fundava. E tantos outros, irmãos. O problema é que tem muitos pastores que foi vender picolé, não deu certo, foi ser advogado, não deu certo, foi ser professor secular, não deu certo, foi ser policial, não deu certo. Aí ele foi para a igreja e viu que a igreja sempre necessita de pessoas. Ele disse: esse aqui me achei, já que eu não deu certo em nada, eu vou ser pastor. Não. Todo pastor tem a possibilidade de ser o que ele quiser, mas ele arde no coração abrir mão de tudo que tem para atender o chamado de Deus. Hernandes Dias Lopes. É a pura verdade. Então, aí você descobre um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder. 1.3, vocação e chamado para a liderança, né? O chamado divino para um santo ministério é um requisito indispensável na vida de quem deseja ter posição de tamanha responsabilidade diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo escreve: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Contudo, precisa ter um procedimento digno e coerente com ela, dentro e fora da igreja. Então, um pastor que é mal visto pela sociedade, ele não pode ser pastor. Que é isso, professor? Sim, estamos falando de pastores sérios, pastores verdadeiros. Eles não têm problema fora da igreja. Diga-se de passagem, o pastor, a gente vê alguns absurdos aí, eu não quero mencionar, não quero ir para esse lado dos maus, quero falar dos bons. A gente vê pastores envolvidos em escândalos, pastores envolvidos com maracutaia, jeitinho brasileiro. Olha aí, misericórdia, Jesus, né? Mas não. O meu pastor está sendo processado. Eu devo congregar com ele? Eu pergunto, qual é o processo? Porque ele foi acusado de espancar alguém, de roubar alguém, de assediar alguém. Opa, isso não é pastor. Agora, o meu pastor, ele está sendo processado. Por quê? Porque não aceitou fazer um casamento de 2 homens. Opa, já mudou a figura. O meu pastor está sendo preso porque ele está pregando a palavra que quem peca não vai para o céu, vai para o inferno, e tem um povo aí processando ele. Opa! Tá entendendo a diferença? Uma coisa é o camarada ser pilantra no mundo, outra coisa é o mundo achar que ele está errado por pregar a palavra. Tá bom? Então anda com o pastor que está sendo processado por estar pregando a palavra. Eita, glória gloriosa. Vamos lá? Ponto 2, chegamos no ponto 2. O chamado vocacional dos membros da igreja. Agora, esse aqui foi um perfil dos pastores, né? Um pastores sério, verdadeiros, honesto, dedicado. E nós que somos membros, não esqueça. Não esqueça. A gente esquece disso, sabia? Nós esquecemos do quê, professor Tony? Que todo pastor já foi membro. Todo pastor já foi ovelha. Todo pastor já foi pastorado. A gente esquece, a gente acha que o pastor nunca teve pastor. Nunca foi ovelha, nunca foi cuidado, nunca foi para a sala pastoral, nunca precisou de um conselho, nunca precisou ser corrigido, nunca precisou ser orientado. E todo pastor
que, vamos dizer assim, o camarada aceitou Jesus hoje e amanhã ele já é pastor, precisa nem comentar, né, irmão? Não tem lógica. Tem que ter uma história. E eu gosto muito da história de Paulo, porque Paulo aceita Jesus, aliás, aceita o convite de Jesus quando Jesus lhe chama também, né? Dura coisa, Paulo, é tu lutar contra os agrilhões. Mas enfim, Paulo passa 3 anos para primeiro conhecer os apóstolos. Depois passa mais 14 fazendo missão sozinho, isolado, para depois ser aceito no colégio apostólico. Se Paulo, que como diz a minha mulher, diz, né, que na idade dele não tinha ninguém mais sábio, precisou aprender, imagina nos nossos dias, meus irmãos. Então, cuidado com alguém que já nasceu, já aceitou Jesus como pastor, viu? Cuidado. Todos nós fomos chamados à grande comissão, instituída por Jesus, uma vez que ele mesmo ordenou: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aqui é Marcos capítulo 16:15. Por certo, todos os salvos foram chamados para uma missão e vocação: ser ganhadores de alma. Aqui machuca, perturba, fere algumas pessoas. Todos. A grande comissão é para todos. Não importa se você é o pastor da igreja ou se você é um membro. Cadê minha carteirinha? Está em algum lugar, não sei onde. Ou se você é carteirinha. E se você um dia aceitou Cristo, está congregando em uma igreja, é sua missão pregar o evangelho. Tá bom? É para todos nós. Agora vamos separar esse chamado. Você é membro. A comissão já está aí. É para todos, sem exceção. Mas no ponto 2.1 vai dizer: o chamado específico. A despeito do chamado evangelístico comum a todos os que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, há também aqueles chamados específicos. Na Bíblia encontramos chamados específicos para homens, como vamos falar lá atrás e depois fazer do novo. Vamos falar do Antigo Testamento para trazer para o Novo. No Antigo a gente tem quem? Tem Abraão, que Deus chamou para uma grande obra. A gente tem Moisés, que foi chamado para uma grande obra. Nós temos o Samuel, que foi chamado também para uma grande obra, né? E lembrando que Samuel foi chamado ainda menino, né? Abraão já tinha uma idade, Moisés já estava com quase 80, ou já era com 80 na verdade, quando ele está lá em Midian, e Deus aparece, isso mesmo, Moisés já estava com 80. Já o menino Samuel foi chamado ainda quando era um menino, que nem conhecia a voz de Deus. Teve que o profeta Eli o dizer: fala que o teu servo ouve. Aí ele prendeu e aí ele já teve, né? E Samuel foi chamado, veja só, ainda jovem, para uma tríplice função. Qual? Sacerdote, profeta e juiz. Olha só a responsabilidade de alguns homens. Veja só, sacerdote, profeta e juiz. Eita, é forte. Lembrando que Abraão também foi chamado de profeta, tá? Se você ainda não conhece, Abraão foi chamado meu profeta. Abraão foi chamado de profeta de Deus, tá bom? E foi o pai da nação de Israel. E Moisés, o grande líder inquestionável de Israel, né? E Moisés é tão lembrado, que no Monte da Transfiguração nós encontramos Moisés falando com Jesus. Eita, é forte, certo? E aí a gente tem também o Davi, não podemos esquecer, Davi é que livra literalmente o povo de Deus das mãos dos filisteus. Seu maior oponente foi os filisteus, e Davi foi chamado para ser esse rei, o rei lutador, foi Davi. E no Novo Testamento a gente tem Paulo, foi chamado independentemente da sua vontade para a pregação do evangelho aos gentios, obra missionária, ou seja, independente, Deus disse: esse aí é vaso escolhido meu. Eita glória! Deus chama você literalmente para fazer missão com todo mundo, e depois ele te chama para uma missão particular
Qual é a tua missão particular? A minha? Falar da palavra dele no formato de escola bíblica dominical. 2.2. A variedade de membros e de funções. Irmãos, eu conheço pessoas, eu creio que você também conhece. Olha o alerta aqui para nós. Que diz assim, eu saí da igreja, vou falar da minha, porque quando eu falo, tem gente que fala, você fala da sua, irmão, vou falar de quem? Da sua? Eu não conheço. Eu falei ontem, eu estou gravando hoje aqui na segunda, né? Eu preguei ontem na minha igreja. Quando eu falo minha, tem gente que nem gosta, né? Meu pastor, o pastor Daniel Conrado, ele que me convidou para pregar. A igreja está na liderança dele, mas não me convidou, mas é minha porque eu faço parte da comunidade. Ponto. Tu não gosta desse termo, não vamos brigar por causa disso, tá? Eu preguei ontem na nossa igreja, onde eu faço parte. E tem muita gente que diz assim, eu saí do Inamar porque eu queria trabalhar e não tem espaço. É mentira. Que é isso, professor? É mentira. Ninguém saiu do Inamar porque não tinha espaço para trabalhar. Saiu porque estava escolhendo o que queria fazer. Você, meu irmão, não caia nessa aí. O irmão saiu da igreja porque não tinha nada para ele fazer. É mentira, ele estava escolhendo o que ele queria fazer. Porque, irmão, toda igreja, por maior que seja, sempre tem lugar para se fazer. Sempre tem obra para fazer. Sempre tem o que fazer. O problema é que muitos querem escolher o que vai fazer. Como vocês sabem, vocês estão cansados de saber disso. Eu trabalho muito mais no bastidores da minha igreja do que para que o povo veja. Sabe onde é que o povo me vê com a minha função na igreja? Intercessor. Eu fico o culto uma vez por mês. No máximo 2 vezes por mês eu fico na intercessão. Porque eu tenho um grupo. Então eu recebo as pessoas na porta, oro por elas. É onde todo mundo me vê. Ou eu fico lá no altar intercedendo pelos louvores, pelo testemunho, pela palavra. Dou aula na escola dominical 3 vezes por trimestre, ou seja, 1 vez por mês eu dou aula. Professor, só isso, graças a Deus, porque a minha igreja tem professores para isso. 1 vez por mês eu dou aula na minha igreja. As pessoas também me vê. De tempos em tempos, meu pastor me convida para pregar, porque domingo ele é o pastor da igreja, isso aí é indiscutível. Ele, pastor Eli, pastor André, acabou. E às vezes entrega para nós o microfone, como foi domingo passado. Mas eu trabalho nos bastidores com o curso Casados para Sempre. Eu trabalho nos bastidores como homem ao máximo. Eu trabalho nos bastidores, meu irmão. O problema é que tem gente que só quer trabalhar com o microfone na mão. Não, deixa quieto. Irmãos, pode vir para o Inamar. Pode vir que tem lugar para você trabalhar. Agora, para você escolher, você tem que trabalhar onde está para você ver. Eu não escolhi estar na intercessão. Na intercessão é a irmã Tassiana. E na hora da reunião o pastor disse assim, irmão Tony, Deus está falando comigo aqui, pastor Tony. Você vai ajudar a irmã Tassiana. Ajude ela. Ela é a líder e você ajuda ela. Eu vou dizer o que para ele? Não, foi Deus não. Nem sabia que ia. Mas sabe o que é? Porque tem lugar, irmão. Tem lugar. O problema é que tem gente escolhendo. Então, tem um povo que está escolhendo o que fazer dentro da igreja. Bora lá. Ponto 2.2. A igreja do Senhor, como um corpo, necessita de uma variedade de membros e funções para desenvolver-se e manter-se funcionando bem. Pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, professores, porteiros, visitadores, líderes de departamentos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, muitos outros. Tem lugar, irmão. Tem lugar. O departamento mais novo que a gente tem é o da mídia, né? E ontem estava na mídia a minha chuchuzinha, que é chuchuzona, né? A gente ama a Brenda de paixão, temos ela como filha, né? A Brenda. Ama o meu Rosil como irmão. Nossa, eu fico até feliz de falar da Brenda, né? E ontem eu sei que ela estava um pouquinho doentinha e na hora que eu fui orar pelos enfermos, um por um, com óleo,
e ela estava tirando foto. E na mesma hora, ela é da mídia, eu peguei a minha mão, pus sobre a cabeça dela, ela tirando foto, eu orando, ela parou e chorou. Porque enquanto ela estava trabalhando nos bastidores, você não sabe quem é a Brenda, mas se você for no Instagram da nossa igreja, as fotos de ontem foi feita por ela. Os vídeos foi feito por ela e por Amandinha. Tinha duas na mídia ontem, Brenda e Amanda. E eu fui lá, orei. E eu oro por esse pessoal que trabalha nos bastidores. Sabe? Então tem lugar. E eu acho lindo o revezamento deles. Então, meu irmão, tá aqui um departamento novo, a mídia da igreja. Tem lugar para você. Ensine. Irmão, se você chamar alguém para trabalhar, não vai faltar lugar para esse povo, tá bom? Tem lugar sim. Todos são obreiros, colaboradores da obra de Deus. Cada crente tem o seu trabalho que é determinado pelo Senhor. E é um privilégio receber dele uma tarefa específica. Saiba que quando é Deus quem chama, ele o faz de forma inconfundível. Atenta para o ministério que recebesse do Senhor para que o cumpras. Colossenses capítulo 4, verso 17. Quando Deus nos chama, irmão, eita, uma convicção de é isso aí, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho que continuar fazendo a obra do ministério. Então tem lugar na casa do Senhor, né? Parece até que tem lugar na mesa. Tem lugar na casa. É só você ficar disponível. Mas por favor, não escolha não. Deixa Deus te direcionar, que você vai ver o prazer que tem de trabalhar. 2.3. A relevância da liderança na igreja. Como o propósito de que a salvação continuasse a ser anunciada, Cristo escolheu 12 homens e os capacitou, isso mesmo, a dar sequência à missão por ele iniciada. Do mesmo modo, a igreja, na atualidade, precisa de líderes capazes de conduzi-la nesta missão. Deus continua a escolher e chamar homens, capacitando-os para a sua obra. A escolha divina não se baseia na habilidade que alguém possa ter. O Senhor, segundo a sua soberania, escolhe e capacita os escolhidos. Professor, isso aqui não é um perigo para aqueles que não querem se aprimorar? E eu acho muito da hora, e quero dar uma ênfase aqui, olhando para você, é por isso que muitos param. Deus escolhe, Deus capacita. Só que existe uma capacitação que Deus direciona para que você se aprimore. Mas você acha que é apenas ficar... Deus vai me capacitar. Manda, Deus, a palavra para eu pegar hoje. Ô, Jesus, capacita-me. Não é não. Quando Deus fala na sua palavra que Ele capacita quem Ele chama, a pessoa que é chamada por Deus, ela não se contém em ficar na rede, sombra e água fresca. Ela quer buscar mais, ela quer aprender mais, ela quer se aprimorar mais. Então aquilo que o mundo não pode ensiná-la, aquilo que ela não aprende na escola, Deus vai capacitando, mas ela não para. Livros, Bíblias, livros e livros, Bíblias e Bíblias, não para. E aquilo que eu não consegui entender, Deus diz, é aqui, meu filho. Você não vai encontrar nas páginas dos livros, não. Das Bíblias, comentários bíblicos, não, aqui, Bíblia bonita aí, ó. Bíblia da escola dominical, olha aí, ó. Que bonitona aí, ó. Não, você não vai encontrar aqui, não. Tem coisa que você não vai encontrar aqui.
Tem coisa que você só vai encontrar quando eu capacitar você. Mas você não para, irmão. Quem é chamado por Deus não para em querer aprender, em querer aprimorar, em querer crescer. Aí é por isso que muitos param, desanimam, entregam, abandonam o caminho da obra do Senhor. Porque achava que era somente... Quem foi o profeta? Eu esqueço quem foi o profeta, de verdade. Que foi para a beira do rio e ficou de boca aberta. Enche, Deus, com a tua palavra. Enche não. Você vai ter que cavar o poço. E aí, o que os homens não podem te ensinar, Deus te capacita. Recebe aí, crente. 1.3, vamos? Deveres dos líderes e reconhecimento da igreja. É isso mesmo. Essa parte é muito boa porque, como eu já falei, a gente está acostumado a dizer a igreja escolheu fulano para o diaconato. Não, na verdade, o irmão já trabalhava como diácono, já servia como diácono, já estava no papel do diaconato e a igreja apenas reconheceu. É isso aí. Quando acontece o contrário, também para, desiste, cansa, desanima, porque ele foi escolhido para ser antes de ser e nunca vai ser. Eita Jesus! Encerrando esta lição, salutar em enfatizar alguns deveres por parte dos líderes cristãos e a recomendação bíblica quanto a algumas posturas dos membros da igreja em relação àqueles que foram designados pelo seu sumo pastor para pastorear o seu rebanho, os quais hão de prestar conta. Não esqueça, todo aquele que pastoreia tem a responsabilidade de prestar conta. Hebreus, capítulo 13, verso de número 17. 3.1. Reconhecimento ao trabalho. É isso aí. O apóstolo Paulo orienta os discípulos de Cristo em Tessalônica sobre a necessidade de reconhecer, cuidar de, interessar-se por quê? Pela obra, pelo que já está fazendo. Os que se esforçam no trabalho, aqueles que foram constituídos pelo Senhor para guiá-los, ensiná-los e aconselhá-los. A recomendação apostólica é que tais líderes sejam tratados com a mais alta estima, com o maior respeito e amor. Agora, notemos como encerrar o agrupamento ou motivo a razões apresentadas por Paulo. Por causa da sua obra, por causa do trabalho que fazem, não é por causa do temperamento, da oratória, do sorriso, da aparência física, da função acadêmica, da influência social ou eclesiástica, dos dons naturais. A base é a tarefa espiritual que receberam daquele que é o cabeça da igreja, para desempenhar em favor da igreja. Então, quando você vê líderes que não foram escolhidos pela sua capacidade, uma pessoa simpática, uma pessoa que se envolve em tudo, uma pessoa até influente no meio secular, aí essa pessoa tem que ser obreiro. Tem não, irmão, não é por isso não. As qualidades é o que ele faz na igreja, é o que ele faz
para a igreja, é o que ele faz na comunidade, é o que gera na comunidade, e não o que faz fora. Faz fora, ele tem que ter um caráter lá, mas se ele não faz aqui, não adianta. Ele precisa mostrar trabalho, é dentro da igreja, certo? Bora lá. Então, foi escolhido, foi chamado, foi capacitado, está sendo treinado, então você tem a outra opção. 3.2. Obedecer aos líderes. Você já viu que, na sua grande maioria, não é todos, veja bem, grande maioria daquelas pessoas que são muito capacitadas secularmente, ou seja, fora da igreja, quando essas pessoas vêm para a igreja, muitas delas não são submissas à liderança, e a grande maioria delas fazem o quê? Abre uma igreja para si próprio. A igreja é dele, pertence a ele. Não é alguém que se submete, porque lá fora ele é um advogado e o pastor aqui é um pedreiro. E ele não quer se submeter ao pedreiro, só que o pedreiro é pastor. Aí lá fora ele é um juiz. Aqui ele é um montador, um chão de fábrica, um peão de obra, peão de fábrica lá. Mas só que ali é pastor. Aí outro, ele é um empresário que tem 2, 3 empresas, de seja o que lá for, e o cidadão é apenas o zelador do prédio que ele mora. Só que ele é o pastor. Mas lá ele é zelador, certo? Lá ele é o zelador. E lá o rapaz é o dono, 3, 4, 5 apartamentos. Aí ele quer ir na igreja e achar que o pastor lá é o mesmo zelador do condomínio dele. Aí eles não aceitam. Então, muito cuidado com essas pessoas que vêm de fora querendo dizer que pode, que tem, que é. Lá ele é apenas membro, ele é ovelha do pastor. Eita glória! Então vamos lá, obedecer aos líderes, né? 3.2. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Obedeçam e sigam as suas ordens. Obedeça e submeta-se à autoridade deles. Tudo isso no livro de Hebreus, capítulo 13, 17. Só é possível estas atitudes pela ação do Espírito Santo na vida de cada membro do corpo de Cristo. Não é somente em nossos dias que surgem no meio do povo de Deus aqueles que resistem obedecer e se submeter à liderança constituída. Vide número 16, 3, 12 e terceira epístola de João, capítulo 9, 10. Mesmo com as determinações bíblicas e os exemplos de insubordinação ao longo da história, ainda há os que resistem serem pastoreados, ensinados, admoestados, disciplinados na igreja. Contudo, os princípios bíblicos permanecem mesmo um contexto de manifestações dos dons espirituais. Os princípios da sujeição, decência e ordem e liderança permanecem. Então, não importa qual é a função do pastor no trabalho secular, que aí é uma particularidade minha, que todos os pastores deveriam ser assalariados da igreja, para que ele pudesse se dedicar só à igreja, mas isso aí é uma opinião minha. Muitos ministérios não entendem assim, muitos ministérios não trabalham assim, então não adianta nem discutir. Eu gosto muito de um princípio assim, irmãos. Eu sou muito calmo nesse sentido. Eu posso discordar de algumas coisas da revista, posso discordar de algumas posições de alguma liderança,
Posso, mas eu não posso discordar dos princípios bíblicos, como eu já falei e a gente fala sempre. Isso aqui, por melhor que seja, não é inerrante, não é suficiente. Não é. A única suficiência é a Bíblia. A única inerrância é a Bíblia. A única que não comete erro é aqui. Aqui é a opinião do pastor Josué. Então eu posso discordar dele. Agora, se ele está falando que está na Bíblia, aí eu tenho um problema sério se discordá-lo. Mas com relação à opinião dele, a minha opinião, ela é questionável. Sempre. O que você não pode é discordar quando eu leio um texto e digo, escrito está. Está aqui aberto aqui, ó, Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queira você ou não. Se você não for santo, você não vai ver o Senhor. O texto está aberto aqui aleatório. Ponto. Isso você não pode discordar de mim. Porque não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Está aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ponto. Não quer ser santo? Não vai ver o Senhor. Não concorda? É a Bíblia. Você entende a diferença? Então, infelizmente, tem gente querendo questionar uma liderança bíblica, porque a grande maioria, agora não, o mundo se modernizou muito, né? Mas, antigamente, esses pastores falavam por modo, por causa, por donde, Jesus, nós viu, nós vai, nós vem. Muitos não sabiam nem ler, irmãos. Mas eles tinham uma coisa, eles tinham a presença. Eles tinham uma vida de intimidade que muitos, vou falar de novo, muitos pastores não têm. Esses homens se acordavam 4 horas da manhã e oravam até 7 horas para ir trabalhar. Esses homens trabalhavam até 5 horas da tarde e depois vivia na oração, visitando, cuidando. Tinham uma autoridade inacreditável. Muitos deles não sabiam nem escrever o nome, mas tinha a presença de Deus. Hoje eu vi na verdade um vídeo de Billy Graham. Olha só, Billy Graham já morreu há alguns anos e ele colocando um texto bem assim. Hoje se cria meios de locomoção rápida, aviões, carros, helicópteros, tudo. Tudo para ter mais tempo. Só que a gente não tem mais tempo para Deus. Estamos com tanto tempo no mundo para fazer tantas coisas, milhares de coisas, e não temos tempo para Deus. E Billy Graham disse algo que eu já digo há muito tempo e eu não sabia que ele já tinha dito. Eita, irmão, eu fiquei muito feliz. Billy Graham diz algo que eu já digo há muito tempo. Já disse, né? Porque ele já foi para a glória. O quê? Dê 10% do seu tempo para Deus. 10% de 24 horas para Deus. Não importa se você é congregado, se você é membro, se você é obreiro, se você é pastor, não importa. Dê 10% do seu dia para Deus, em leitura da palavra e oração, que precisamos. Então, cuidado com esses que são insubmissos e abre igreja porque foram insubmissos. 3.3 Deveres dos líderes. Quais são os deveres deles? São esses aqui, ó. Quanto aos deveres dos líderes cristãos, além dos textos mencionados nos subtópicos anteriores, acrescentamos as recomendações do apóstolo Paulo quanto aos deveres dos que tinham a missão de cuidar do rebanho de Deus. É crucial que cada membro do corpo de Cristo envolvido na obra de Deus em uma igreja local e ingresse
Isso mesmo, no ministério ou almeje, ou seja, se preparando, esteja bem consciente de que a Bíblia é responsabilidades, trabalho para o bem-estar da igreja, ensinar, aconselhar, advertir, vigiar quanto aos perigos para o rebanho do Senhor, ser exemplo para o rebanho dentre tantos outros. Procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Cumpra bem o seu trabalho, do qual você recebeu do Senhor, para fazer com prazer, com alegria, com um dever, sabendo que Deus vai te dar a recompensa. Para concluir a lição de hoje, um legítimo chamado divino nunca deve ser entendido como um ato da vontade humana. Devemos reconhecer que, assim como Cristo escolheu 12 homens para dar continuidade à missão de evangelizar o mundo, hoje levanta líderes capazes de conduzir a igreja nesta mesma missão. A igreja continua levantando homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, anciãos, para que continue a missão. Enquanto ele não volta, falamos da paz, do amor, da graça, da misericórdia, do arrependimento, da santificação, para que um dia possamos nos encontrar com ele em glória. Que Deus abençoe. Uma excelente aula na sua igreja, e você que assiste aqui, não esquece de se inscrever, curtir e comentar. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Tchau, povo. Até a próxima aula, e eu posso dizer, a última aula do nosso trimestre. Fica com Deus. Nos vemos por aí, querendo Deus.